Teorema de Gauss, de Green ou da divergência? Quem é quem? Onde aplica e como aplica? Afinal, funciona ou não funciona? Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à parte 9 da série O Divergente e o Teorema da Divergência. Uma introdução. Estamos particularmente interessados na aplicação do operador divergente e da comprovação do Teorema da Divergência aplicada ao eletromagnetismo. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: o Teorema de Gauss, de Green ou da divergência, um exercício resolvido e comentado baseado no que nós vimos até aqui, e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos então começar com o nosso primeiro item, o Teorema de Gauss, de Green ou da divergência. São iguais? São diferentes? Vamos agora relembrar alguns símbolos. Esse triângulo invertido com a seta e o ponto é o operador divergente. Ele não tem exatamente uma unidade, mas com uma taxa de variação em relação à distância, talvez metros a menos 1. Esse é o vetor densidade de fluxo elétrico, expresso em coulombs por metro quadrado. Essa é a densidade volumétrica de cargas, expresso em coulomb por metro cúbico. Esse é o fluxo elétrico, expresso em coulomb, e essa é a carga elétrica, expressa em coulomb. O divergente do fluxo elétrico, dado pela equação mostrada. Divergente de D igual a ρ de V, volume, onde D expresso em coulomb por metro quadrado e ρ coulomb por metro cúbico. Temos então que o divergente do vetor densidade de fluxo elétrico D é igual a densidade volumétrica de cargas elétricas na região, ρ de V, ou ρ de volume. A densidade volumétrica de cargas e carga é dada pela equação mostrada. ρ, coulomb por metro cúbico, dV, volume elementar em metro cúbico, e a carga envolvida nesse volume. Assim, a integral de volume da densidade volumétrica é a carga elétrica total envolvida pelo volume. Temos agora o Teorema de Gauss. D, coulomb por metro quadrado, elemento diferencial de área por metro quadrado, e fluxo elétrico em coulomb. A integral de superfície da densidade de fluxo elétrico é o fluxo elétrico que atravessa essa superfície. Temos agora que fluxo elétrico é igual a carga elétrica, ambos expressos em coulomb. O fluxo elétrico que atravessa uma região fechada é igual à carga elétrica envolvida por essa região. Primeira equação de Maxwell, na verdade, o teorema de Gauss, equação de Gauss, onde nós temos a integral de superfície fechada da densidade de fluxo elétrico é a carga elétrica envolvida nessa região. Chegamos ao divergente de D vezes elemento de volume, carga envolvida. Aí são as unidades. A integral de volume do divergente da densidade de fluxo elétrico é igual à carga elétrica envolvida nesse volume, a carga elétrica contida nesse volume. A definição do divergente do vetor D em uma superfície fechada S, caracterizada por um volume diferencial ΔV, é dada pela equação mostrada. Teorema de Green. Nós temos do lado esquerdo uma integral de superfície fechada, um produto escalar, o vetor A, elemento diferencial de área ds. No lado direito, nós temos uma integral de volume, divergente de A vezes o elemento de volume dV. O que nos diz o Teorema de Green ou da divergência? A integral de uma derivativa, no caso o divergente, sobre uma região, no caso um volume, é igual ao valor da função na fronteira, neste caso, a superfície que delimita o volume considerado. Observe que o termo da fronteira é ele mesmo uma integral, no caso uma integral de superfície. Parece razoável. A fronteira de uma linha são os dois pontos terminais, mas a fronteira de um volume é uma superfície. Veremos agora então o tão aguardado Teorema da Divergência. Aí está, do lado esquerdo da equação, uma integral de superfície fechada, dds, do lado direito, uma integral de volume do divergente de D, dV. Essa é a integral de superfície fechada e este é o termo da integral de volume. O fluxo que atravessa uma superfície fechada, o lado esquerdo da equação, é igual à carga contida no volume delimitado por essa superfície fechada, o lado direito da equação. Caso D represente o fluxo de um líquido não compressível, então o fluxo de D, o lado esquerdo da equação acima, é a quantidade de fluido passando pela superfície, por unidade de tempo. O divergente determina a quantidade de espalhamento dos vetores de um ponto. Um ponto com divergente elevado é como uma torneira jorrando água. Tudo que entra sai. No caso do eletromagnetismo, estamos considerando a carga envolvida no volume delimitado pela superfície fechada. Imagine um recipiente recebendo líquido de diversas torneiras. Podemos determinar o fluxo total
de duas maneiras. Podemos medir o fluxo de cada uma das torneiras que contribuem e somar os valores para obter o fluxo total, em função da vazão das torneiras. Podemos também medir o fluxo que passa por uma superfície imaginária do recipiente, como se fosse uma tampa. Ambos os valores deverão ser iguais. Em resumo e muito simplificadamente, esse é o teorema de Green. Troque o fluido por densidade de fluxo elétrico e você tem o teorema da divergência. Veremos agora um exercício resolvido e comentado. Nós já abordamos esse exercício no vídeo anterior. Vamos agora resolvê-lo de uma maneira um pouco mais rápida. Qualquer dúvida, veja o vídeo anterior. Temos então a comprovação do teorema da divergência para o volume mostrado na figura. E um vetor A, 3xax, mais y menos 3ay, mais 2 menos e a z. Vamos dividir a resolução desse problema em 3 passos. O primeiro, inicialmente, determinar o fluxo total que atravessa a superfície fechada desse paralelepípedo. Para isso, vamos calcular o fluxo em cada uma das superfícies pelo vetor densidade de fluxo na superfície considerada e somá-las. Fizemos isso no vídeo anterior. Em seguida, vamos calcular o fluxo pela integral de volume do divergente da função dada. Finalmente, vamos comparar os dois valores e comprovar ou não o teorema da divergência. Primeiro passo, cálculo do fluxo que atravessa cada uma das superfícies do paralelepípedo. Repito, fizemos isso no vídeo anterior. Vou repetir agora. Vamos fazer a integral de superfície ASN vezes DSN. Esse N é cada uma das 6 faces do nosso paralelepípedo. S1, S2, S3, as faces que nós vemos frontais. Face frontal em A, x igual a 1, ds1 é igual a dy, dz a x. O topo paralelepípedo, z igual a 3, ds2 é dx, dy a z. O lateral direita, y igual a 2, ds3, dx, dz a y. ds são os elementos diferenciais de superfície para cada uma das 3 superfícies mostradas. Vamos agora para a parte de trás, da esquerda e de baixo. A face traseira, x igual a 0, ds4 é menos dy, dz a x. O sinal negativo vem, estamos indo na direção oposta do eixo x. S5, lateral esquerda, y igual a 0, ds5 menos dx dy, ds5 igual a menos dx dz a y, menos porque nós estamos na direção oposta do eixo x. Finalmente, S6, que é a base, z igual a 0, ds6 menos dx dy a z, estamos na direção oposta do eixo z. Em cima nós temos o vetor, e agora vamos ver. Quando nós temos a área 1, x igual a 1. Substituindo, temos o AS1. Sabemos ds1, agora vamos multiplicar ds1 por s1, temos apenas o termo IHX. Então, S1 ds1 igual a 3 dy dz. Dois vetores, produto escalar. O produto escalar de dois vetores é um escalar. Para S2, temos AS2, ds2 e o produto AS2, ds2 mostrado. Para S3, temos AS3 nessa superfície, ds3 e o produto AS3, ds3. Observe que sempre se mantém apenas o termo que tem o mesmo componente, seja x, y ou z. Para S4, S5, S6, analogamente, temos o vetor para x igual a 0, S4, ds4 e o produto escalar AS4, ds4. No caso, 0, porque veja, a S4 só tem componentes em y e z. Já a ds4 é a componente em x, logo o produto escalar é 0. Para S5, nós temos S5, ds5 e o produto 3dx dz. Para S6, nós temos o valor de AS6, elemento diferencial de área ds6 e, finalmente, o produto escalar AS6, ds6, menos 2dx dy. Vamos agora calcular o fluxo, determinar o fluxo, fazendo a integral mostrada no topo da figura, e obtemos que o fluxo que atravessa a superfície S1 tem um valor de 18 coulombs. S2, fluxo, menos 2 coulombs. Em S3, menos 3 coulombs. Em S4, 0 coulombs. Em S5, 9 coulombs. Em S6, menos 4 coulombs. Nós fizemos essas contas com bem mais detalhes no vídeo anterior. Se alguma dificuldade, verifique o vídeo anterior. Pergunto agora, qual é o fluxo total que atravessa a superfície fechada, constituída pelas 6 faces? Fácil, é só somar os fluxos de cada uma das faces. Somando, nós temos um valor de 18 coulombs. Então, pela superfície, pelo fluxo que atravessa cada uma das 6 superfícies, nós temos que o fluxo total é de 18 coulombs. Vamos agora no segundo passo, o cálculo do fluxo total, aplicando o divergente e a integral de volume. Primeiro vamos calcular a integral de volume. Vejamos, temos aí o vetor
vetor A, e agora vamos tomar a derivada parcial em relação a x de ax, em relação a y de ay, em relação de z de az. Conforme está na figura, derrom de x de 3x, derrom de y menos 13, derrom de z de 2 menos z. Também fizemos isso em vídeos anteriores. Sabemos que temos o resultado 3 mais 1 menos 1 igual a 3. Para o volume delimitado pelo paralelepípedo, vamos agora pegar esse divergente que vale 3 e vamos multiplicar por dv, que é o elemento diferencial de volume, dx, dy, dz. E obtemos 18 coulombs utilizando a equação do divergente e o volume. Terceiro passo, vamos agora comparar o resultado da integral de superfície fechada e da integral de volume. Lado esquerdo da equação, integral de superfície fechada. Lado direito da equação, integral de volume do divergente. No lado esquerdo, achamos que o fluxo é 18 coulombs. E do lado direito, também 18 coulombs. Portanto, comprovando assim o teorema da divergência. Podemos calcular o fluxo utilizando a superfície fechada, lado esquerdo, ou pelo divergente, pelo volume, lado direito da equação. Que tal mais um exercício? Temos agora um exercício proposto para você resolver. Comprove o teorema da divergência para o cubo unitário, os lados iguais a uma unidade de comprimento, mostrado ao lado com a função a igual y² x mais 2xy mais z2, que multiplica a y, mais 2yz, que multiplica a z. Boa sorte. Bibliografia. Nesses vídeos e com exercícios, eu estou utilizando principalmente o livro do Griffiths, que é um nível muito bom. Você está fazendo exercício do Griffiths, olha que interessante. Também o livro da REA e o livro 2000 exercícios resolvidos em eletromagnetismo, do Nassar. Faremos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Comprovamos o teorema da divergência, por exemplo, mostrado. Igualamos o fluxo total que atravessa todas as superfícies que delimitam o volume considerado, o paralelepípedo, à integral de superfície fechada do fluxo. E igualamos com a integral de volume do divergente. E obtivemos o mesmo valor, comprovando assim o teorema da divergência. É interessante ressaltarmos que o resultado de ambos os modos é expresso em coulombs, a unidade de carga elétrica e do fluxo elétrico. Lembra do Gauss? Estamos prontos agora para avançarmos para outros exemplos de aplicações, inclusive em outros sistemas de coordenadas. Aguarde. E o que é que nós vamos ver no próximo vídeo? Mais exercícios resolvidos e comentados sobre o teorema da divergência. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.